Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus para a nossa edificação, que está baseado em 1 Coríntios capítulo 12. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos trabalhar a questão do Apocalipse, como nós temos feito até então. Hoje, por causa dessa nossa festa, queremos trabalhar o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 31. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Porque os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar?
Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, mais uma vez queremos pedir por tua graça. Porque nosso coração está cheio de festa, cheio de alegria. E porque o Senhor tem demonstrado o teu favor, não só sobre nós, mas também sobre as pessoas que nós amamos. E hoje, Senhor, nós testemunhamos a confissão desta salvação produzida pelo teu Espírito Santo no coração daqueles que um dia o Senhor chamou. E nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nos alegramos. Contudo, ó Deus, nós tememos que, por causa da festa, por causa da emoção, nós não prestemos atenção no que tua palavra nos ensina. Daí a nossa súplica, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, reconduzir a nossa mente para entendermos o que o Senhor nos ensina, para entendermos tua palavra e aplicarmos tua palavra na nossa vida, na nossa maneira de viver. Para que não haja, para que esse culto não seja estanque, não se acabe daqui a pouco, mas que ele possa estar reverberando no nosso coração, na nossa vida daqui para frente. E que a nossa maneira de enxergar a vida seja modelada pelo teu Espírito Santo, aplicando em nós o que tua palavra nos ensina. Por isso clamamos, por cada um de nós e por toda a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de igreja, o que é que vem à nossa mente? Provavelmente, para alguns, é uma palavra que a gente coloca na frente de um prédio que denota um lugar onde pessoas se reúnem. Na verdade, esse prédio não se chama igreja. A gente chama ele de igreja, mas não é igreja. A igreja são as pessoas reunidas neste lugar ou fora dele. No decorrer da história, a igreja do Senhor, por causa da perseguição, ela, na verdade, não se reunia em templos, não se reunia em lugares. Eles chegaram a se reunir em cemitérios, nas catacumbas, para que ninguém descobrisse que eles estavam lá. E hoje nós cantamos tão alto, né, os cânticos, nós cantamos, eles cantavam baixinho, porque se eles fossem descobertos, eles seriam mortos. Esse ajuntamento, essa reunião daqueles que um dia entenderam a mensagem de salvação, aqueles que receberam Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas e, portanto, que os tirou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor, o nosso Deus soberano, esse grupo de pessoas é chamado de igreja. O que acontece é que esse ajuntamento vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esse ajuntamento era mais proposto como uma espécie uma espécie não, era realmente uma nação. Deus levantou uma família e constituiu essa família foi crescendo e foi se multiplicando e virou um povo, uma nação. E essa nação era chamada da nação de Deus. Já no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, essa nação se espalhou. E esse povo que se reunia aqui em Jerusalém, lá em Jerusalém, agora saiu. E foi fazendo discípulos de todos os lugares. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver igrejas na Ásia, igrejas na Europa, crescendo, multiplicando, ao ponto de chegar no Brasil. Para a nossa alegria. Mas esse é o tipo de coisa que o Espírito Santo faz no coração daqueles que recebem Jesus. A Bíblia nos diz que um determinado judeu, um homem
culto, um homem sério, praticamente um pastor, né, um sábio lá do judaísmo, foi procurar Jesus de noite, escondido, com medo dos seus colegas. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: bom mestre. E Jesus disse: por que você está me chamando de bom? Todo escondidinho aí. Não, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz se não vier de Deus. E sabe o que Jesus disse para ele? Importa que você nasça de novo. E sabe o que ele respondeu? Como eu, sendo velho, posso voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus disse: o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde vai. Você só vê os efeitos do vento passando. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas, que tornam essas pessoas a igreja do Senhor. Se você olhar para essa carta muito importante no Novo Testamento, a carta de 1 aos Coríntios, e como as demais cartas de Paulo, a grande maioria delas, Paulo divide em duas partes a carta. Na primeira parte, uma parte de instrução, e a segunda parte, uma parte mais de prática, como é que se põe aquela instrução no dia a dia. Nesse caso de 1 aos Coríntios não é assim. Ela é dividida em duas partes também, mas na primeira parte, Paulo está instruindo a igreja, está orientando a igreja, porque ele recebe algumas informações dos da casa de Cloé. O pessoal lá da nossa irmã Cloé contou para Paulo o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, da cidade de Corinto. E a segunda parte, então Paulo escreve, ensinando lá o que devia fazer e o que não devia fazer. Na segunda parte, a partir do capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo vai começar a responder perguntas feitas pelos coríntios. Então os coríntios escreveram uma carta para o apóstolo Paulo, perguntando: e quanto a isso, Paulo, como é que a gente faz? E quanto àquilo, como é que a gente faz? E Paulo então vai responder cada uma dessas perguntas através do capítulo 7 até o capítulo 16. Portanto, o capítulo 12 é a resposta de Paulo a uma pergunta dos coríntios. A grande questão que nós temos aqui nesse texto é qual é a pergunta, porque a gente só tem a resposta. E pela resposta a gente pode intuir a pergunta. Ao que tudo indica, aqui nesse texto está se falando de um grupo de pessoas que achavam que eles eram mais espirituais do que os outros. Era mais ou menos como se eu dissesse que o Ayrton não tem alma. Ah, não, estou brincando. Ele já passou dessa fase. Mas é que ele é menos, que ele não é tão importante. Eu sou importante. Deus tem muita sorte de eu estar do lado dele. Mais ou menos isso. Né? Porque eu sou o cara. Eu sou a pessoa super, mega, plus. Então Paulo tem que corrigir. Esses são chamados, eles se chamavam assim, Paulo vai usar esse termo, os espirituais. Por isso você tem o versículo 2 e 3, uma reclamação do apóstolo Paulo, ensinando sobre eles e preparando a igreja para que possa entender como é que a igreja do Senhor funciona. E se você prestar atenção, a partir do versículo 4, Paulo vai dizer como isso funciona. E eu queria chamar a atenção do Rodrigo e da Elza, principalmente, mas de todos nós, né? Porque, às vezes, a gente, por não entender, por não ter a consciência de como a igreja do Senhor foi idealizada pelo Espírito Santo, a gente não consegue desenvolver bem aquilo que precisamos desenvolver. Então, olhando nessa perspectiva, Paulo apresenta aqui a igreja como o corpo de Cristo. Como é que isso funciona? Em primeiro lugar, é preciso ter a consciência da unidade da igreja. E você vai ter aí, do versículo 4 em diante, você vai ter 4, 8 até 11,
você vai ter essas expressões de comunidade, né? De coisas comuns. O mesmo Espírito. Paulo deixa claro que todo cristão verdadeiro comunga do mesmo Espírito. É esse Espírito Santo quem determina o que se deve e o que não se deve fazer na igreja. Não é o pastor. Eu até que gostaria que fosse, mas não é. É o Espírito Santo quem diz o que se deve e o que não se deve fazer. E toda a igreja tem que entender que ela está unida por causa de existir apenas um Espírito que dirige a igreja. Paulo insiste, versículo 5, o mesmo Senhor. De novo, somos lembrados que não existem vários senhores, mas a igreja é a igreja de Jesus. Independentemente de qual seja a denominação, a igreja é a igreja de Jesus. Não é a igreja do César, ou do João, ou do Antônio. A igreja é a igreja de Jesus. Versículo 6 diz, o mesmo Deus, mais uma vez o apóstolo reforça a ideia de unidos. Deus é quem planejou e executou a transformação do coração das pessoas. Por isso, a igreja depende do Pai, depende do Filho, depende do Espírito Santo. Ela tem que estar unida nisto. Se qualquer um não está submisso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ele não faz parte da igreja. Segunda coisa que é importante ter consciência é da diversidade da igreja. Nesses versículos há também expressões de diversidades, né? Por exemplo, há diversos dons. Há uma variedade de dons que foram concedidos à igreja através do Espírito Santo. Apesar de alguns insistirem em dizer que há dons especiais melhores do que dons que são melhores do que outros, dons que são dons especiais. Nesse texto são listados pelo menos 9 dons. Vamos acompanhar aí, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. E, se você for lá no capítulo 7, versículo 7, tem um outro dom que ninguém quer. É o dom do celibato, de não casar. Eu nunca vi. Eu já vi, Senhor, me torna um profeta, Senhor. Não, tá bom. Até assustei agora. Senhor, me dá aí o dom de curar. Senhor, deixa eu fazer milagres. Mas eu nunca vi ninguém falar, Senhor, me deixa ficar sem casar. Nunca vi. Mas é um dom, está lá, texto bíblico. É interessante que a gente possa parar um pouco para pensar que a igreja, apesar dela ser una, estar unida em Deus, na Trindade, ela se comporta de maneira diversa. E Paulo diz que além de haver uma diversidade nos dons, há também uma diversidade nos serviços. Ou seja, como é que você vai usar aquele dom, como é que você vai fazer com que aquele dom funcione na igreja? É diversificado também. Pode ver que temos 2 pastores, os 2 têm o dom do pastorado, mas um gosta mais de ensinar, e ele é hábil, melhor preparado para ensinar. O outro é melhor preparado para pregar, por exemplo, ou para aconselhar. Então, o mesmo dom,
há uma diversidade também em como você aplica esse dom na igreja. E Paulo diz que há também uma diversidade nas realizações, ou seja, no resultado que vem a partir desse dom, deste uso especial que Deus vai conceder para a sua igreja. Deus tem um plano e por isso colocou cada um desses dons na sua igreja, para que sejam úteis, para que eles possam interagir de maneira diversa e a igreja toda possa crescer. Então, a igreja tem, e a gente precisa entender isso, né? Precisa ter consciência disso, união, ok. Mas a igreja tem também uma diversidade. Ok também. A terceira coisa que é proposta aqui a nós, né, por Paulo, é que é preciso tomar a consciência da nossa participação, da minha, da sua participação nesta igreja. O Espírito Santo concedeu o dom, ou os dons, através de cada indivíduo. Ele não bateu uma rede, puf, olha o dom aí. Não, cada um. Ele escolheu e está preparando dia a dia para que nós pudéssemos participar da igreja. Então, quando a gente diz, tem um grupo especial da igreja, tem aqui, esses homens aqui são chamados de os espirituais, esses daqui são suprassumo da igreja. Você fere o conceito da igreja, da participação de cada um. Todos nós devemos participar da vida da igreja através do nosso dom. E olha, irmãos, a Bíblia é clara nesse texto. O Espírito Santo fez isso como Ele quis. E não adianta você reclamar. Se você quer reclamar, vai reclamar para Ele. Mas Ele quis que este cantasse, que o outro pregasse, que o outro estivesse à frente e fosse missionário. Ele chama, Ele prepara. Não é eu, não sou eu ou você que temos que decidir qual é o nosso dom. Porque é o Espírito Santo quem concede o dom para a igreja. Então, a gente precisa ter essa consciência. Qual é o meu dom e como é que eu vou realizar ele dentro da igreja? Mas eu não posso ficar estático. Senão a igreja não desenvolve, por minha culpa, por minha causa. Nós precisamos ter a consciência também que nós temos um objetivo. Aliás, nós não, ele tem um objetivo que precisa ser atingido. E ele diz assim que é preciso ter um proveito disso. Ou seja, esses dons não são para a gente aparecer na televisão. Agora com a transmissão pela internet, né? Eu vou dar um exemplo. Eu estava pensando se eu ia dar um exemplo ou não, por isso que eu fiz essa pausa. É que conta-se que um determinado irmão nosso foi cantar numa igreja, foi convidado para cantar numa igreja. E ele foi com aquele... É um tecido assim que parece... não é tecido aquilo, são lantejoulas, acho que é costurado assim. Lantejoula é isso, não é? Aquelas bolinhas assim que vão... Então ele foi com um paletó de lantejoulas. E com um microfone dourado. Cantar na frente da igreja. E quando ele começou a cantar, ele disse assim: irmãos, não olhem para mim, olhem para Jesus. Como é possível? Né? Ele fez de tudo para chamar a atenção. Não olhem para mim, olhem para Jesus. Não dá. A gente não pode cair nesse laço.
Porque, na verdade, o dom não é para mim. O dom é através de mim, para a igreja. Se eu faltar, Deus vai providenciar outro. Porque o centro do culto não sou eu, não é você, não é o seu bem-estar. Não é que você fique assim se sentindo, ai que gostoso esse culto, eu gosto tanto de vir para a igreja, porque sabe, assim, dá aquele negócio aqui no estômago. Sabe esse negócio no estômago? Isso é fome. Tá? Esse negócio, eu estou sentindo aqui. Isso não é isso. Não é para você o culto. O culto é para Jesus. Então quem tem que aparecer, quem tem que ser glorificado é Jesus. O dom, o seu dom, deve ser usado para que o nome de Deus seja glorificado. Por isso, e para isso, para ficar mais claro, Paulo vai fazer então uma analogia entre esse ajuntamento, onde cada um vai participar, buscando a glória de Deus, submisso ao Espírito Santo, unido um ao outro pela obra de Deus na vida de todos nós. Ele vai fazer uma comparação com o corpo humano. Acho que ficou claro aí quando nós lemos, né, essa comparação. E ele diz, é uma comparação bem simples até, né? É um único só organismo. E isso, de certa maneira, ilustra bem o que a igreja é, mas que, ao mesmo tempo, não é composto apenas de mãos. Ele tem vários órgãos, e esses órgãos vão compor um ser, um único indivíduo. Então, no batismo, e o batismo é um outro exemplo, todos nós fomos batizados com água, mostrando que todos nós somos filhos de Deus. E é importante enfatizar isso, porque historicamente, alguns malucos da igreja tentaram inovar. Você sabe que a tecnologia não é só para o nosso tempo, né? Naquela época eles tinham bem umas ideias bem interessantes, como por exemplo, vamos fazer batismo com mel. E aí você, em vez de colocar água sobre a cabeça, você derramava mel sobre a cabeça. E o símbolo, é claro que era diferente, né? Porque o símbolo do batismo é o símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo. E quando você derramava mel, o símbolo era de prosperidade. Vamos derramar mel sobre a cabeça da pessoa para que ela possa prosperar. Fizeram isso também, tentaram fazer isso com iogurte. Tentaram fazer isso com leite. Com vários significados, né? Cada um deles tinha um significado, mas a igreja do Senhor disse não. O que o Senhor Jesus nos ensinou foi o batismo com água. E todos aqueles que são filhos de Deus devem participar do mesmo tipo de batismo, com água. Porque é o mesmo símbolo. Estamos unidos no mesmo lavar regenerador que o Espírito Santo faz conosco. Por isso, Paulo passa a ensinar, então, que essa variedade dos órgãos, que são ideia aqui de muitos membros, né? Membros, vai compor um único corpo. E há, portanto, e esse é o ensino, uma interdependência. Porque a mão não funciona sem o braço. E o braço não funciona sem o antebraço. Nós estamos ligados. Nós estamos unidos e um depende do outro. O pé precisa do tornozelo, e o tornozelo da panturrilha, e a panturrilha do joelho, e assim por diante. Porque, na verdade, o nosso corpo só vai funcionar bem se todos os órgãos estiverem funcionando bem e colaborando um com o outro para o crescimento, para o desenvolvimento saudável do corpo.
Então, talvez Paulo não tenha feito aqui uma lista exata de todos os dons, porque ele coloca mais, no Novo Testamento ele apresenta mais duas listas, né? Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, ele cita outros dons também. Mas o importante, e isso faz a gente pensar, que essa aqui não é uma lista fechada. Só tem esses 9 e ponto, acabou. Não é esse o objetivo de Paulo. O que Paulo está propondo aqui é que a gente pare para pensar em como, são só exemplos, em como nós nos encaixamos dentro do povo de Deus. Como que você vai fazer? Qual é o seu papel? Esse é o ponto. E você deve desenvolver o seu dom buscando, portanto, estar ligado a outro, para que ele possa te ajudar e você servir de exemplo e de esteio para o próximo, para aquele que vai a partir de você. Quando Jesus me chamou, pela sua graça, e eu vim servir aqui nesta igreja, eu tinha 14 anos nessa época. Hoje eu já tenho um pouco mais que isso. Não muito, mas um pouco mais que isso. E interessantemente, o pastor da época, né, o nosso pastor, ele foi à minha casa e ele disse uma coisa interessante para mim. Ele disse: eu acho que você tem o dom do pastorado. Eu não. Eu, imagina. Não, eu não. Eu tinha o sonho de ser arquiteto. Era um pouco diferente do sonho da minha mãe. A minha mãe sonhava que eu seria médico ou motorista de ambulância, alguma das duas coisas. Porque todos os natais ela me dava uma ambulância de... Todo Natal. Eu tinha de várias coisas. Ambulância. Acho que ela tinha um plano para mim. E eu estava realmente inclinado nisso, estava trabalhando nisso, né? Em ser um arquiteto. E fazendo curso para isso. E o Senhor me chamou. E aí eu tive que parar o curso, né? Para poder estudar e me preparar para ser pastor. E aí as pessoas dizem assim: é porque você estudou. Não, você tem o dom porque você estudou. Não. Eu estudei porque tenho o dom. E, portanto, você não precisa ir para um seminário para servir ao Senhor. Deus te chamou. E Ele vai te preparar. Você deve participar da sua igreja, de todo o seu coração, se deixando guiar pelo Espírito de Deus. Em comunhão com Deus, deixa Ele te dizer, deixa Ele te mostrar, deixa Ele te usar. Porque através de você, a igreja, o corpo de Cristo, vai se desenvolver. E se você entende assim também, você tem que tomar cuidado, e Paulo diz isso, com 2 problemas que tendem a inutilizar, a bloquear o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. O primeiro deles, a autocomiseração. E o segundo deles, a subestimação. Ou seja, são situações que vêm de pecado. O pecado da inveja e o pecado do orgulho, ou o pecado da altivez. Porque o Paulo diz assim, quando um membro, né, do corpo diz: porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. O pé dizendo, né? Eu queria ser mão, não sou mão, então não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Quando você queria ser o que o outro é. E não é. Deus não te chamou para isso.
Deus te chamou para fazer uma coisa, para ser pé. E você quer ser olho. Eu queria ser olho. Se não for olho, eu não quero mais. Não é assim. Isso destrói a comunhão. Isso impede o crescimento. Porque você não... o corpo vai ficar manco, porque não tem pé. O pé se nega a caminhar. Rompe os laços com seus irmãos. Porque não quer desenvolver. Imagina só, um corpo de 1 metro, quanto você tem? 1,80 m. 1,85 m, calçando 28. Não é o caso. Eu estava olhando aqui de perto, não é o caso. Você imagina isso? Porque o pé não quis se desenvolver. Fica com o pezinho. O corpo inteiro sofre. Porque ele parou de desenvolver. Não é assim. Outro caso que também... Isso é a inveja, né? Eu queria ter, mas não tenho. E aí você fica ali naquela autocomiseração. Tadinho de mim, eu sou um simples membro. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Pelo amor de Deus, não falem isso, nunca. Por favor. Eu estive num congresso uma vez. E aí, nesse congresso, a gente tinha que se apresentar. Então, as pessoas começaram. Eu sou o doutor... Eu sou o reverendo doutor fulano de tal, o outro, eu sou o pastor fulano de tal, e eu sou. E lá, quase no final, o irmão levantou assim, bem humildezinho, ele falou assim, eu sou um simples membro. Que simples membro? Como assim? Simples membro não é demérito. A Bíblia nos ensina que depois do membro, você só desce. Os outros é que servem aos membros. Então o pastor está a serviço dos membros. O presbítero está a serviço dos membros. O diácono está a serviço dos membros. O presidente da sociedade está a serviço dos membros. Então o membro é o top. Não é o simples membro. Não diga isso, pelo amor de Deus. Isso contraria tudo o que as Escrituras nos ensinam. Assim sendo, quando você fica nessa autocomiseração, você atrapalha o desenvolvimento do corpo. Mas tem um outro lado, que é o lado da altivez, do orgulho. Que depois que eu me tornei um membro, eu digo para o outro, a gente não precisa de você. O olho dizendo para a mão, não precisamos de vós. Desprezando, porque eu sou o olho, eu sou o ouvido. Isso também atrapalha o desenvolvimento da igreja. Porque é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma salvação concedida a um, é concedida. Não importa qual é o seu diploma, não importa. Na igreja do Senhor, você deveria estar feliz e satisfeito por ser chamado de filho ou filha de Deus. E eu tive uma ovelha que ele era bem pequeno, e ele, toda vez que ele me encontrava, ele abria os braços e dizia, meu amigo! Eu estava estudando no seminário, né? Meu amigo! E aí a gente se abraçava, ele pequenininho, né? E tal, ficava no meu colo, a gente conversava. E aí eu me formei, fui ordenado. Na saída aqui foi nessa igreja, inclusive. Na saída ali, lá vem o irmãozinho. Meu amigo, feliz da vida. A mãe dele deu uma bronca. E disse, não, agora você tem que dizer reverendo. Ele olhou para a mãe e disse, reverendo meu amigo. Eu fiquei tão feliz com essa atitude dele, porque exatamente não importa qual seja o seu pedigree
Não importa qual seja o seu diploma, você é filho de Deus. Então, Paulo nos ensina, você também, meu irmão, minha irmã, tem pelo menos um dom, porque o Espírito Santo não deixou nenhum dos filhos de Deus sem pelo menos um. Você pode ter mais, isso é possível, mas menos, não. Então a minha pergunta é, você está usando o seu dom? Você está exercendo o seu ministério? Você está colaborando com os outros, fazendo a sua justa cooperação para que a igreja, o corpo cresça, a igreja do Senhor esteja crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem participado da igreja? A sua igreja. Você tem dado o seu melhor? Na visão bíblica, todo mundo é chamado para exercer o seu ministério na igreja do Senhor. Rodrigo, Elza, vocês também foram chamados. E a partir de agora, desenvolvam, cresçam e ajudem outros a crescerem. Sejam exemplos de participação, de envolvimento, de colaboração, mas também ensinem outros a serem, para que todos nós possamos crescer. Para que toda a igreja, cada um de nós, seja abençoado quando nós nos reunirmos como povo de Deus, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E eu não quero desafiar só vocês dois, eu quero desafiar a todos nós, nas nossas igrejas, a desenvolvermos os dons que o Senhor concedeu à igreja através de nós. Não se furte a isso. Não deixe de receber a bênção do Senhor sobre a sua vida. Participe, colabore, desenvolva, cresça pela obra do Espírito de Deus. Vamos orar? Vamos, mas eu não quero que você ore apenas porque está na liturgia para a gente orar. Está marcado aqui, vamos orar. Não, eu quero que você ore pedindo ao Senhor que por sua graça possa usar você. Peça assim, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. Eu quero colaborar. Diga isso ao Espírito de Deus agora. Fale com Ele nesse momento. Peça ao Senhor que você seja um instrumento nas mãos dEle. E assim, Ele possa desenvolver a igreja através de você. Senhor, teu povo está reunido aqui para te buscar, para te exaltar e para receber do Senhor a porção que o Senhor sabe que nós precisamos para desenvolver a nossa vida até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Então, Senhor, tira dos nossos olhos, da nossa mente, os erros, as situações em que possamos estar envolvidos que impedem o crescimento do teu corpo. Senhor, que nós sejamos instrumentos do teu Espírito Santo para a edificação, para que os nossos filhos, os nossos netos possam olhar para o povo de Deus reunido neste lugar e nos outros lugares que o Senhor tem proposto para que se reúna e glorifique o teu nome, e possa ver ali a tua boa mão agindo, e cresçam
na mesma esperança, na mesma fé que nós hoje professamos. Ajuda o teu povo, Senhor, a viver o que a tua palavra propõe como igreja do Senhor. E que cada um de nós, individualmente, possa de fato colaborar. Por isso, derrama graça sobre nós. Por isso, Senhor, olha com misericórdia para a nossa vida. E abençoa as igrejas aqui representadas, para que todo o teu povo espalhado sobre a face da terra faça o que o Senhor mandou fazer e não faça o que o Senhor mandou não fazer, para que o teu nome, e somente o teu nome, seja honrado e glorificado. No nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém.